Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Vida em Cristo. Hoje vamos fazer a leitura do dia, amém? Vamos concluir o livro de Êxodo. Você é muito bem-vindo. Se você quer fazer parte desse clube de leitura e estudo bíblico e corrente de oração, que é tudo que é esse canal, é só clicar no botão inscrever-se e entrar para a nossa lista de oração, amém? Em nome de Jesus, você também pode compartilhar, deixar um like e um comentário, que tudo isso é muito importante. Amém? Vamos lá para a leitura do dia? Êxodo capítulo 39. Com fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim, fizeram as vestimentas sacerdotais, litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo, fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Iavé tinha orientado Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro, a fim de serem bordados sobre o linho fino juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal suas ombreiras que se juntavam às extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima para apertá-lo formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Prepararam as pedras de ônix fixadas com arte em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do éfode, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado, da mesma feitura do colete sacerdotal, fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Era quadrado e o fizeram dobrado em dois, com 1 palmo de comprimento e de largura. Colocaram nele engastes de pedras preciosas, dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia 1 rubi, 1 topázio e 1 berilo. Na segunda fila, 1 turquesa, 1 safira e 1 diamante. Na terceira fila, 1 jacinto, 1 ágata e 1 ametista. Na quarta fila, 1 crisólito, 1 ônix e 1 jaspe. Estavam todas engastadas, bem fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representando cada nome dos filhos e clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do éfode, o colete sacerdotal, em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessava o colete sacerdotal,
por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro, que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral, as argolas do colete ou estola sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal. Tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte de tecelão, com uma abertura central. Em volta dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado Moisés. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido e o cinturão de linho fino retorcido de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois confeccionaram a flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela gravaram como num selo real a inscrição: consagrado ao Senhor. Glória a Deus. Em seguida, usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado Moisés. Então trouxeram o tabernáculo à presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro puro com sua fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso de perfume exclusivo e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varas para transporte e todos os seus utensílios sagrados, a bacia e sua base, as cortinas externas e a cortina para a entrada do átrio, as cordas e estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para uso no tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas no lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas de seus filhos para quando servissem como sacerdotes.
os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. Aleluia! Êxodo capítulo 40. Então falou Yahvé a Moisés, orientando: no primeiro dia do mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança, do testemunho, e a protegerás com o véu, a cortina sagrada à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança. E colocarás o véu, a grande cortina, à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios. Consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e sua base, e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água, e vestirás Arão com as vestimentas sagradas. Tu o ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu os convocarás, a fim de que se aproximem, e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, geração após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou-as na arca da aliança. Instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu, a fim de proteger o acesso à arca da aliança. Tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa da tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Aleluia! Colocou o candelabro na tenda do encontro
em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou o incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo. Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo da tenda do encontro. E sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam, exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Glória a Deus. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação. Aleluia! Essa foi a leitura de hoje. Concluímos o livro de Êxodo. Deus abençoe sua vida. Amém.